O propósito de Deus nunca foi que nós vivêssemos num ambiente de escassez, vivêssemos num ambiente de medo, vivêssemos num ambiente de angústia, vivêssemos perdidos. O propósito de Deus sempre foi nos fazer filhos, filhos amados, filhos protegidos, filhos providos, filhos direcionados por Ele. Presta bem atenção, em Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 20, a Bíblia diz o seguinte: E disse Deus, produzam as águas enxames de seres viventes, voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Quando Deus foi criar os peixes, Deus não disse façamos, Deus disse águas produzam os peixes, águas produzam os seres viventes que habitam no meio do mar. E é exatamente por causa disso que, se você pegar um peixe e tirar da água, ele vai começar a se debater até a morte. E por quê? Simplesmente porque um peixe, ele tem como matéria-prima a água. E é por isso que um peixe não consegue sobreviver fora da água. Se você pegar um cachorro e colocar ele no meio do oceano, ele vai começar a nadar ali enquanto ele aguentar. Mas ele vai se debater até a morte. Por quê? Porque não faz parte do habitat natural dele. Porque a matéria-prima dele também é a terra. Mas quando Deus foi fazer o homem, Deus não disse para as águas fazerem o homem. Deus não disse nem para a terra, embora alguns pensem, para a terra fazer o homem. Mas Deus disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que significa que o homem não foi feito da terra. O seu corpo, matéria, luva, foi formado a partir da terra. Mas o homem foi feito do próprio Deus. E é exatamente por causa disso que, assim como um peixe não consegue sobreviver fora da água, assim como se você pegar uma ave e colocar ela lá no fundo do mar, ela não consegue sobreviver habitando ali, assim como se você pegar um cachorro e colocar no meio do oceano, ele não consegue sobreviver ali. Da mesma forma, o homem não consegue viver sem a presença de Deus, porque ele foi feito a partir da presença de Deus. É por isso que uma vida sem a presença de Deus é a mesma que um peixe fora da água, é a mesma que uma ave no fundo do mar. É uma vida se debatendo até a morte, em angústia, em dor, até morrer, porque a presença de Deus é a única coisa que nos faz se sentir vivos. Olha aqui para mim, você pode pegar $1 milhão e dar para um peixe que está fora da água, que vai ser ridículo. Nada disso vai satisfazer ele, nada disso vai fazer com que ele se sinta vivo. Você pode pegar $1 milhão e dar para um peixe, dar para um cachorro lá no fundo do mar, nada disso vai fazer ele sobreviver, nada disso vai conseguir trazê-lo à vida. Da mesma forma, é uma profunda ilusão nós pensarmos que o dinheiro nos faz sentir plenitude, que o dinheiro vai nos preencher, nós pensarmos que o poder, que a fama, que o status, que a lascívia, que os desejos naturais, desejos carnais, sendo saciados, irão nos trazer plenitude. Não, porque só a presença de Deus faz o homem se sentir vivo. E no jardim do Éden, o motivo pelo qual o homem se sentia totalmente abençoado, totalmente pleno, é porque o homem se encontrava com Deus. É porque o homem, ele tinha comunhão com Deus. E por isso, o homem nunca sentia medo. O homem nunca sentia angústia. O homem nunca se sentia perdido. Não sei o que eu vou fazer da vida, não sei que decisão tomar, não sei para onde eu vou. O homem nunca sentia essa preocupação. Por quê? Porque o homem estava totalmente ligado a Deus, totalmente conectado com Deus. E é esse o desejo de Deus para nós. Mas Paulo, o que aconteceu com o homem? Deus havia dito ao homem que se ele comesse de uma árvore que estava no meio do jardim, no dia em que dela ele comesse, o homem iria morrer. No dia que o homem comesse daquela árvore, o homem perderia a vida dentro de si. E talvez você diga, Paulo, mas o homem não morreu depois que ele pecou, depois que ele desobedeceu a Deus. O homem morreu totalmente. Por quê?
Porque o homem, ao contrário dos animais, não se trata do corpo físico, não se trata do intelecto, não se trata da respiração. O homem não é uma alma, não é uma sede de sentimentos. O homem não é um corpo físico. O homem é um espírito que possui uma alma e que possui e que está dentro de um corpo. Por isso, quando o homem pecou, o homem perdeu totalmente a sua vida no espírito. E ainda que continuasse vivo no corpo, passou a se sentir morto. Vivo na alma, passou a se sentir morto. Por quê? Porque a Bíblia diz que logo em seguida, quando Deus volta para o jardim para ter comunhão com Adão, a Bíblia diz que Adão começou a fugir da presença de Deus. Mas Adão nunca tinha fugido de nada. Adão começou a sentir medo, mas Adão nunca tinha sentido medo de nada. Adão começou a sentir culpa, mas Adão nunca tinha experimentado esse sentimento em sua vida. Mas por que ele começou a ter essas sensações horríveis? Por que hoje há tanto medo no mundo? Por que hoje há tanta preocupação no mundo? Por que hoje há tanto mal, tanta aflição no mundo? Porque o pecado desconectou o homem no espírito. O pecado trouxe uma morte para o espírito do homem. O que desconectou o homem da presença de Deus fez com que o homem não se sentisse mais amado, provido, cuidado, sustentado, direcionado por Deus, filho amado de Deus. E é por isso que vem todas as dores da face da terra. Mas Paulo, por que isso tinha que acontecer? Porque um Deus totalmente santo, totalmente puro, ele não poderia manter-se em conexão com o espírito no homem, sendo que agora o propósito do homem não era mais de desfrutar da bênção de Deus. O propósito do homem agora era conhecer o bem e o mal. O propósito do homem agora era estar em uma posição que não cabe a ele. Estar em uma posição de decidir quem vive e quem morre. Estar em uma posição de decidir o que é certo e o que é errado. Estar em uma posição de decidir o que gera o bem e o que gera o mal. Estar em uma posição de decidir como se prover, como se alimentar, como se sustentar, que direção seguir na vida. Nunca foi o desejo de Deus para o homem. O desejo de Deus é que o homem fosse provido, fosse sustentado, fosse direcionado, fosse amado, fosse cuidado totalmente por ele. Então, por causa do pecado, o homem se desconectou de Deus. E isso não foi de Deus para nós, foi simplesmente de nós para Deus. Porque a Bíblia diz que não foi Deus que fugiu da presença de Adão. Não foi Deus que falou, olha lá, ele pecou. Eu não vou mais no jardim. Eu não vou mais me encontrar com ele. Eu não quero mais estar com o homem. A Bíblia diz que Deus foi. E ele, sabendo de todas as coisas, mesmo o homem tendo pecado, mesmo o homem tendo falhado, mesmo o homem tendo errado, Deus foi até o homem. Mas o homem, por causa da culpa, por causa do medo, por causa da consciência do pecado que agora habitava dentro dele, começou a fugir da presença de Deus, começou a se distanciar, começou a ter medo de Deus. E enquanto Deus, ele ouvia os passos de Deus no jardim, ele começou a se esconder. E por isso, há tanto mal hoje no mundo, por causa do medo, por causa da culpa, por causa do sentimento de falta, de escassez, por causa do sentimento de desespero que nós temos na alma, quando nós não sabemos e não nos sentimos como filhos amados de Deus, como providos, protegidos e direcionados por Deus. A única forma do homem voltar a se conectar com Deus era se a culpa fosse totalmente tirada do caminho, porque a consciência de pecado, o sentimento de culpa do homem impedia com que ele voltasse a se relacionar com Deus como um filho amado novamente. E é por isso que Deus enviou Cristo ao mundo. Por quê? Para pagar a dívida pelos nossos pecados. Deus sabia que a partir daquele momento em que o homem tinha o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do pecado e da santidade, do pecado e da justiça, o homem passaria a escolher o mal. O homem passaria a escolher aquilo que te dá prazer, ao invés daquilo que é certo. O homem passaria a escolher aquilo que alimenta o seu orgulho e o seu ego, ao invés de escolher a vontade de Deus. E é por isso que a única forma do homem ser restaurado novamente
era se Deus fizesse exatamente o que ele fez. Enviou o seu próprio Filho para pagar a dívida por todos os nossos pecados. E presta bem atenção nisso. Se você deve algo a mim e alguém vem e paga a sua dívida, não tem como mais você me dever nada. Não tem como eu ficar te cobrando por alguma coisa. Não tem como eu ficar te ligando, te ameaçando ou coisa do tipo. Por quê? Porque a dívida já foi paga. Imagina que você me devesse R$1.000. Alguém vem e me paga R$1.000.000. E eu ainda ligar para você cobrando esses R$1.000, falando, ó, você tem que me dar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, você tem que pagar de alguma forma. Isso é absurdo. Você vai falar, não, mas já foi paga. Pagaram para mim, pagaram por mim. Da mesma forma Jesus Cristo pagou todo o preço por todos os seus pecados passados, presentes e futuros. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você simplesmente abrir o seu coração e dizer, eu não quero ficar tentando pagar o preço, eu não quero ficar tentando merecer Deus, eu não quero ficar tentando, administrar o que é bom e o que é ruim. Eu sei o que eu faço da minha vida. Não, eu não quero decidir o que fazer da minha vida. Eu quero estar submerso. Eu quero estar submetido totalmente a Cristo, ao senhorio de Cristo, tendo Ele como meu Salvador, tendo Ele como meu Redentor, entrando nesse senhorio, entrando para debaixo dessa graça, que significa favor e merecido. Você se torna um filho amado de Deus. E ninguém mais pode te acusar por coisa alguma. E é nesse lugar que Deus nos quer. É nessa posição que Deus deseja que você entre. Para a posição de filho amado de Deus. Para a posição, para o posicionamento de alguém que foi adotado totalmente na família de Deus. Alguém que foi redimido de toda a culpa, redimido de todo o medo, redimido de todos os erros, redimido de toda a consciência de dívida e agora pode viver como um filho amado de Deus. Então, respondendo à pergunta da Giovana, a criancinha de 6 anos de idade que me perguntou isso, me leva, como eu faço para voltar para o Jardim do Éden? A única forma de nós voltarmos para o Jardim do Éden é nós nos submetendo totalmente à graça de Deus, aceitando o convite de Deus, que é sermos aceitos na família de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus. Não pela nossa força, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras boas ou ruins, mas sim pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Todo o mal que existe hoje no mundo é justamente porque o homem saiu debaixo da presença de Deus. Bom, esse vídeo ficou muito longo e por isso nós vamos dividir ele em 3 partes. Então eu peço por hora que você se inscreva no canal, curta. Se essa mensagem te ajudou, deixa aqui um comentário, me fala o que você achou, envie para alguém, compartilhe com outras pessoas para que possa abençoar mais vidas. E em breve nós vamos postar aqui a segunda parte desse vídeo. Um abraço, que Deus te abençoe.